Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Egberto José e esse é o programa Café com Cultura. Hoje estamos aqui com ele, o senhor Adalto Borges de Barros, que é compositor, poeta, escritor, e ele vai falar sobre o lançamento dos seus 302 livros. Me conte, senhor Adalto, sobre esses 302 livros. Eles são todos de literatura de cordel? Não, a grande maioria é em literatura de cordel, mas tem 17 que são em textos convencionais. São livros que a gente também faz para a sala de aula, e isso não foi em cordel, mas eu diria que quase todos são em literatura de cordel. Senhor Adalto Borges, nos fale um pouco mais sobre a origem do cordel. O cordel tem origem europeia, porque em Portugal e Espanha, onde eles receberam esse nome, é alusivo ao fato de se pendurar os livretos no meio da feira em cordões como este. Eles ficavam dependurados assim. Então, por uma questão metonímica, passou a ter esse nome, já que em Portugal e na Espanha, cordel é sinônimo de cordão. Aqui é cordão ou barbante, e lá é cordel, ou seja, corda fina. Até um paradoxo, porque no Brasil, que o cordão, que seria, por uma questão de morfologia, né, seria o aumentativo de corda, passou a ser o diminutivo de corda. É fininho, cordão, entende que seria uma corda grossa, né? E aqui passou a ser sinônimo de corda fina. Mas são coisas da língua portuguesa, né? Senhor Adalto, eu percebi que os seus cordéis têm tamanhos e quantidades de páginas diferentes. O senhor poderia explicar para a nossa audiência um pouco mais sobre isso? Essas diferenças são em função do conteúdo de cada livro. É claro que se a gente fala para o primário, para o estudante do Fundamental 1, o livro pode ser menor, o conteúdo não tem tanta abrangência, mas quando a gente fala para um aluno do segundo grau, a gente tem que fazer não só o livro com mais robustez, maior número de páginas, como também o livro maior, já tem um porte de livro grande, né? O cordel tradicional era escrito em 8 folhas, 8 páginas, aliás, 8 páginas, que seriam 4 folhas. Mas não vai, um assunto como preposição, por exemplo, não vai caber em 8 páginas pequenas. Então a gente tem que fazer o livro de acordo com o conteúdo do assunto a ser escrito, para que não fique faltando nada. Por exemplo, se a gente for falar de preposição, a preposição tem inúmeras preposições e cada preposição tem sua relação na frase. Então a gente tem que explicar tudo isso para que o aluno não fique a desejar explicações naquele livro, que já por ter o nome de livreto, já passa a ser observado como incompleto, caso ele seja pequeno. Mas nesse tamanho aqui, ele já tem aqui, por exemplo, aqui ele tem 50 páginas. Ele tem 51 páginas. O que acontece? Eu fiz o cordel aqui na metade do livro, 25 páginas, e a outra metade em texto convencional. Aí o aluno e o professor pesquisam do jeito que gostarem, dentro do gênero, do estilo literário que eles gostarem. Senhor Adalto, qual o livro de sua autoria que o senhor mais gosta? Sou compositor e digo, o livro é como música. A gente faz a música, acha que foi a melhor, no outro dia já esquece daquela porque já fez outra. Mas, por se tratar de reminiscência, o livro que eu mais gosto atualmente é este aqui, ó, Os Netos da Escravidão. Por que Os Netos da Escravidão? Eu nasci na Fazenda Engenho, o nome já diz, né, era um antigo engenho de açúcar, e ali os escravos foram reproduzidos ali, uma grande parte é reproduzida ali. Mas os que ficaram lá, depois que houve a abolição da escravatura, esses continuaram naquela fazenda e procriaram ali, não mais como sistema de reprodução forçada pelo senhor de engenho, mas pelo acasalamento, né? Saiu da senzala para uma casa própria e saiu do trabalho forçado para ser meeiro. Cada escravo, descendente de escravo, em vez de trabalhar ali como cativo, ele passou a trabalhar como meeiro. O que é meeiro? Meeiro é aquele sistema de trabalho agrícola em que o fazendeiro entra com a parte da terra e o agricultor entra com a mão de obra. No final, divide-se a safra entre os dois, entre o fazendeiro e o meeiro. Aí eles tiveram essa mudança. Como essa mudança foi muito boa para eles, porque eles saíram daquela condição de escravo para
independente, eles passaram a transmitir felicidade aos seus descendentes, aos filhos. E de modo que eu tive, posso dizer assim, o privilégio de conviver com 16 netos da escravidão e 2 filhos. Eu conheci lá o senhor Manuel de Lucas, que pelo nome já diz Manuel, deve ter nascido no Brasil, e Lucas também, porque na África não tinha pessoas com o nome Lucas. Então esses já eram filhos e netos de escravos, né? Então eles eram felizes, me contavam os casos. Dona Senhorinha era uma senhora de 80 anos, o Manuel de Lucas tinha 84, o esposo dela, né? Então ela me colocava no colo dela e me contava histórias, catava cafuné, e quando esgotavam-se os repertórios das histórias, ela contava os casos dos sofrimentos dos ancestrais, dos bisavós e tataravós. Foi através dela que eu vi saber o que é tataravó. Então, ela contava as histórias de sofrimento que seus tataravós contaram a seus avós foram contando aos seus pais, e assim, cronologicamente, até chegar ao tempo em que eles foram alforriados. Então ele não externava nenhuma tristeza de serem daquela família tão triste de escravo, porque sofrimento mesmo eles comentavam a respeito dos relatos feitos pelos seus antepassados, que foram passando de pai para filho e assim até depois da abolição. Ali eles me contavam um caso que só agora que eu escrevi esse livro, mas esse livro está na minha memória desde a minha adolescência. Eu conheci esse casal desde o tempo que comecei a tomar conhecimento da minha existência, a partir de 10 anos, que é quando a criança ainda já começa a guardar as primeiras informações na memória, né? E eu saí dali da roça aos 17 anos. E de lá para cá eu tenho uma memória viva daquele pessoal solícito, prestativo, gentil, sem mágoa, sem complexo, sem nada. Muita gente aí que tem preconceito e muita gente que tem esse complexo pela cor deveria ter conhecido pessoas iguais àquela, tá entendendo? Então a única mágoa que eles me contavam, e eu vim tirar isso agora a limpo numa enciclopédia, é que eles lá, os bisavós deles, lá na África, no seu estado lá original, eram capturados por outros negros. E eles tinham a queixa, eles não tinham queixa de ser escravo de branco aqui no Brasil, não. As queixas que eles traziam da África era de serem capturados por outros negros. Como se sabe, em toda a sociedade tem aqueles privilegiados, né? Aqueles que têm um poder de liderança, um poder aquisitivo, um criatório, por exemplo, um pedaço de terra. E aqueles, naquela sociedade, se sobressaem como o líder. E ali o que é que aqueles homens faziam? Matavam uma cabra, por exemplo, comprava 10 litros de cachaça, dava um banquete. As pessoas famintas iam para aquele banquete. E lá eles pegavam o quê? Recrutavam aquelas pessoas, amarravam uma às outras e levavam para a senzala, que aqui no Brasil chama senzala, como alojamento de escravo depois da sua jornada de trabalho. Mas lá o nome é senzala, porque lá significa depósito de escravo para embarcar para Brasil, para a França, para os Estados Unidos, Inglaterra e outros países. Então, os sofrimentos que ele contava eram esses. Era a tristeza que os avós relatavam pelo fato de serem capturados por outros negros. Porque naqueles países de onde vieram os escravos, como Congo, Guiné, Angola, Moçambique, Serra Leoa, todo mundo era negro, não existia um branco, entendeu? E claro que quem capturava aquelas pessoas, aqueles desafortunados, eram os mais afortunados da vida, entendeu? E lá eles eram trocados por ferramenta, viu? Foice, facão, estrovenga, melaço de cana, rapadura e cachaça, aguardente. Não trocado para eles receberem. Quem recebia isso em troca, esse escambo, naquela época o nome era escambo, quem recebia essa troca era o cara que ia capturar essas pessoas no meio do mato, viu? Não era nada do senhor de engenho nem do português, era o próprio africano que fazia isso. Isso é bom que se registre para reduzir um pouco a carga de antipatia que nós temos pelos senhores de engenho, que eram cruéis, mas não eram eles que pegavam os escravos lá. Eles chegavam aqui e compravam a preço de ouro. O escravo aqui era muito caro. Agora era dispendioso para trazer de lá, porque de um tempo para até o final da escravidão, houve uma perseguição da Inglaterra, que confiscava os navios negreiros
mas não era por bondade não, era porque sabiam que com a mão de obra de graça, mão de obra escrava, Portugal iria progredir, iria crescer, e a Inglaterra tinha medo de que Portugal crescesse economicamente mais do que ela, portanto, até afundava navio. Isso prova que não era por amor, porque quem afunda um navio, o que é que vai fazer? Vai matar todo mundo que está no navio, né? Então, aquele confisco era simplesmente para ficar com os negros e evitar que Portugal crescesse com a mão de obra escrava. Senhor Adalto, eu soube que você já tem uma gramática sensacional que foi lançada por uma grande editora. Pode me falar um pouco mais sobre isso? Na realidade são duas editoras, a editora Brasil Leitura e a Todo Livro. Elas me compraram uma gramática de 20 volumes, já publicaram, estão tendo sucesso de venda, eu estou representando, estou vendendo bem. E essa gramática são 20 volumes em cordel, mas agora eu estou fazendo uma gramática de 17 volumes em tamanho maior, até com 55 páginas, e as páginas também são maiores, tá entendendo? Aí vem uma parte em literatura de cordel e a outra parte em texto convencional, porque assim na sala de aula a professora, o professor de um modo geral e o aluno trabalham de acordo com a preferência do texto, se pelo livro de cordel, pela a literatura de cordel, ou se com o texto convencional. E no final do livro eu também ponho umas charadas, porque a charada é um tanto lúdica e isso leva o leitor, o aluno de um modo geral, a gostar mais da obra e é mais memorizável quando tem a rima e a charada. Esta obra é essa aqui. Aqui nós estamos com... Vamos começar pelo substantivo. O substantivo. Aqui tem a interjeição. Aqui vem o artigo. Aqui vem numeral. O pronome. O adjetivo. A preposição. Concordância verbal e nominal. O verbo, conjunções, advérbio, segredos das palavras e as diversas funções sintáticas, português ao pé da letra, trata de vícios de linguagem e coisas que nós falamos erradamente sem perceber. Aqui vem prefixo, sufixo, radicais gregos, latinos e indígenas. E aqui a parte de uma história que eu criei em cima de um fato ocorrido com um garoto da roça, né? Baseado nesse fato, que trata-se das figuras de estilo. Aqui é a figura de estilo. Falando em figura de estilo, nós estamos com este volume aqui, que é todo em texto convencional e poemas. Eu aqui vou ler um pequeno verso que eu fiz baseado na catacrese. O que é a catacrese? Aqui já é para um curso mais avançado. A catacrese é uma figura de estilo criada para falar a respeito de uma linguagem figurada. Como é a linguagem figurada? Todo mundo sabe que não existe batata da perna, né? A perna não tem batata, né? O rosto não tem maçã do rosto, batata da perna, né? O pomo de Adão, por aí uma série de linguagens. Então eu fiz aqui: saí na boca da noite, cheguei na boca do dia, e fui para o olho da rua, nos braços da poesia. No coração da cidade vi um grande pé de vento e fugi de um olho d'água nas asas do pensamento. Pensamento não tem asa, né? A água não tem olho, mas isso são linguagens que a gente tem que entender, que são figuradas, como pedra de dominó, né? Cabeça de cebola, dente de alho, né? Coração da cidade, e quando o lugar é distante diz assim, o cu do mundo, né? Assim, e hoje todo mundo fala
E aí não toma nem como uma pornofonia. Quando se fala de cu do mundo, já significa um lugar distante, um lugar fora da cidade. Então são essas as expressões de figura de estilo, que eu acho isso interessante, porque elas estão incorporadas ao nosso linguajar diário e nós nem notamos isso, né? Nós nem notamos. Braço de mar, o mar não tem braço, né? Pedra de dominó, né? Testa de ferro, guarda-costa, né? Eu acho isso barato, mas a gente tem que saber para usar essas expressões no momento e na linguagem oportuna, na frase oportuna. Senhor Adalto Borges, conta pra gente quais são as suas maiores inspirações para escrever os seus livros. Olha, meus livros são inspirados no pensamento que eu tenho do quanto nós falamos errado sem saber que aquilo está errado, né? Então, me veio eu já tenho a felicidade de ser poeta, né? E essa inspiração me permitiu escrever livros em poesia. Eu escrevo mais em poesia do que em texto convencional, porque me parece que o assunto versificado, pelo som das palavras, ou seja, pela sonância das palavras, não só se torna mais agradável no ato da leitura, como a leitura em si é mais memorizável por causa do som das palavras. E isso me foi possível, porque eu já tenho a facilidade de escrever poesia, fazer música, associei isso a um ponto de vista que eu tenho a respeito do quanto as pessoas erram por falta de atenção ou de interesse, né? Como é que uma pessoa diz assim, eu compro comida a quilo? Não é comida a quilo, é comida em quilo, porque é o padrão pelo qual a comida é servida em quilo, em quantidade, né, em porções. Agora, a preposição a vai servir para a pessoa dizer o meio pelo qual a comida foi preparada, como é o caso de carro a álcool, né? Você não vai dizer carro em álcool, você vai dizer carro a álcool. Você quer ver um outro erro muito grande? É as pessoas dizerem assim, eu faço isso, doa a quem doer. Nós tivemos uma presidenta que dizia isso 10 vezes por dia. É impossível que ela não tivesse um assessor que dissesse está errado. Porque a dor não dói a alguém, a dor dói em alguém, a dor dói no braço, na cabeça, na perna. Então doa em quem doer. E temos outros erros gravíssimos, quando se compra um carro, por exemplo, que diz assim, eu comprei um carro e vou pagar a longo prazo. Não é a longo prazo. Você comprou um carro para pagar a prazo. Porém, a modalidade e o tamanho do prazo, você vai usar a preposição em. Você vai dizer em prazo médio, em prazo curto ou em prazo longo. A preposição em vai determinar o tamanho do prazo. E a preposição a vai dizer a modalidade da compra, se foi à vista ou a prazo. Entendeu? Eu via tanto esses erros, eu digo, eu vou escrever algo. Aí escrevi e deu certo, as pessoas gostaram, porque não é em texto convencional, é em texto em rimas, né? Em texto convencional qualquer pessoa escreve, sabendo português escreve, mas o importante é saber português e rimar, para que isso se torne mais agradável e memorizável. Nós sabemos que o senhor já compôs mais de 3.200 músicas e diversos títulos, diversos livros, né, são publicados aí pelo Brasil. E nós gostaríamos de saber de onde vem tanta inspiração. A inspiração eu acho que vem do tipo de vida que a gente leva, né? Eu sou um cidadão despreendido de interesse material, sou assim, muito ligado na poesia, eu leio muito. E quando você lê muito, você exercita os neurônios, né? Você se fortalece. Eu pratico esporte, né? Conto com a complacência da minha esposa, que permite certos atrasos na hora das refeições, né? Começou brigando, mas agora já aceita, sabe, porque não tem jeito. E aí eu começo a escrever um livro. E só vou me levantar dali na hora que esse livro estiver terminado. E isso termina até 3 horas da tarde. Porque se eu parar para ir almoçar, já me foge a inspiração, né?
Então eu já faço ele direto e de repente ela aceita e já sabe que se eu interromper aquilo que eu estou escrevendo, perco talvez o livro todo. Já aconteceu isso algumas vezes. Então tem esse fato, tem o fato de eu ler muito, né? E praticar esporte, faço caminhada, e eu acho que a alimentação também me leva a isso, porque eu como muito peixe, e isso, peixe, como se sabe, é rico em potássio, né? De fosfato, e isso naturalmente fortalece o cérebro. Eu acho que a minha predisposição a escrever é isso, que é associado ao tipo a mentalidade que eu tenho. Eu sou um cara que tenho pouca preocupação com bens materiais. A minha vida é escrever e ler, entendeu? Não tem assim aquela agonia para acompanhar os outros que crescem na vida econômica. Para mim está tudo muito bem, entendeu? É esse o pensamento que Deus me deu e que eu agradeço muito a Deus todos os dias. Quando eu acabo de escrever um livro, eu ponho o joelho no chão e agradeço a Deus por isso, por Ele ter me dado essa inspiração de escrever aquele livro. Até agradeço por uma simples poesia, por uma música que eu componho, eu agradeço muito a Deus, entendeu? Aí eu não estou esperando o retorno financeiro que aquilo pode me dar, o dinheiro, o lucro. É o prazer daquilo que Deus me permite fazer, que é escrever livros, compor música, fazer poema e pesquisar o folclore. Programa Café com Cultura. Muito obrigado, senhor Adalto, muito obrigado a todos os nossos ouvintes e até a próxima entrevista. Um grande abraço, tchau, tchau.